Eu sou membro do corpo de Cristo. Dá para ser amigo do mundo? Eu sou membro do corpo de Cristo. E agora, amados? Será que dá para ser amigo do mundo? Nós precisamos muito ouvir a voz de Deus, refletir. E mais do que refletir, a gente precisa se posicionar. Depois de tudo que Deus nos revelou, não é? No módulo de encorajamento sobre uma igreja sem fronteiras, essa igreja sem fronteiras, para avançar por amor a Jesus, precisa ter postura, não é? Precisa ter uma atitude bíblica. E nós fazemos parte dessa igreja. Nós somos os membros desta igreja. O que será que Deus quer falar ao seu coração em relação às suas amizades, ao local onde você trabalha, estuda, aos parentes, às pessoas que não estão em Cristo ainda? Vamos ouvir a voz de Deus. Diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, capítulo 8, versículos 5 e 9. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Diga glória a Deus. Eu creio nisso. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, o Espírito está na sua vida. Então, glória a Deus, você está no Espírito. Louvado seja Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pelo menos não é dele ainda. Porque na hora em que se crê, a palavra de Deus diz que no momento em que você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, aí nesse momento nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. E aí o Espírito passa a habitar em nós. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E qual a nossa relação com essas pessoas que não têm o Espírito de Deus? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te amamos, Senhor. Nós nos submetemos totalmente à autoridade da Tua palavra. Nós reverenciamos, Senhor, ó Deus, os Teus desígnios, os Teus propósitos. Nós estamos aqui, Jesus, por Tua graça. A Tua soberana vontade prevaleceu sobre a nossa própria vontade, sobre as adversidades, sobre as oposições. E nós estamos aqui todos mais do que vencedores, Jesus, mostrando que nós nesta quinta-feira também tivemos escolhas, fizemos opções e escolhemos, optamos por estar na Tua casa, Jesus. Então o Senhor não nos despedirá de mãos vazias. O Senhor agora começa a falar aos nossos corações, nos ensinando, nos revelando coisas que estão ocultas, nos fazendo pensar, refletir, acreditar que o Teu plano é perfeito, Jesus, é vitorioso, e que nós precisamos alinhar a nossa vida, o nosso proceder a esse plano de vitória. Por isso agora nós queremos ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja a respeito de sermos membros do Teu corpo. E qual é a nossa relação com o mundo agora, Jesus? Porque nós estamos nele, nós trabalhamos, nós nos alimentamos, nós convivemos com pessoas desse mundo. E nós, Jesus, será que dá para nós sermos amigos do mundo agora que estamos em Cristo Jesus? Fala a cada um, Senhor, que seja o Teu próprio Espírito, Senhor, a revelar e a convencer. E que a partir deste conhecimento, desta revelação, haja também em maturidade, posicionamento bíblico para o nosso bem e para a glória do Teu reino. Em nome de Jesus, toda a igreja que ora comigo diz amém e amém. Glória a Deus. Amém.
Meus irmãos amados, eleitos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva de Deus, o nosso Deus, o nosso único e soberano Deus, é um manancial, de onde jorra toda a vida, toda a graça, toda a bondade, toda a santidade, porque só Ele é a fonte de tudo. O Senhor é a fonte de tudo que é bom, de tudo que é puro. O Senhor é a fonte de tudo que é perfeito, de tudo que é agradável. A Bíblia diz que o Senhor é o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, e que Ele mesmo, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então Jesus fez a obra completa. E nós estamos vendo que essa obra completa que Jesus fez em nós é uma obra boa, é uma obra perfeita, é uma obra agradável. Que obra foi essa? Ele nos escolheu de antemão, nos predestinou para Ele, a seu tempo Ele nos chamou, se apresentou a nós, nos justificou, nos salvou e nos glorificou. É isso que diz Romanos 8, 29 e 30. Amém? E nós precisamos entender que a partir da salvação, o Senhor nos explicou durante o módulo, através dos estudos bíblicos, que o Senhor nos tira do mundo, né? Nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E isto que Ele faz, Ele nos livra do poder do inferno, Ele nos livra do poder da morte, Ele nos livra das garras de Satanás, Ele nos livra do poder do pecado e Ele também nos transporta para o seu reino. E esse reino que é espiritual, esse reino que é um reino de amor, de paz, de vitória, de harmonia, onde tem toda a provisão de Deus, onde nós temos acesso à nossa herança, aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Quando o Senhor nos transporta para esse reino, Ele também nos insere, nós vimos aqui, Ele nos introduz na sua igreja, não numa igreja placa, mas na eclésia, que são os tirados para fora do mundo, são aqueles que são salvos por Jesus, libertos, né, das trevas e que agora são inseridos, introduzidos na sua igreja pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, quem faz essa obra de nos inserir na igreja, que na verdade o apóstolo Paulo compara com um corpo e chama a igreja de corpo de Cristo, quem faz isso é o próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Então, Ele nos plantou na sua eclésia, Ele nos introduziu na sua igreja, Ele fez esta obra. E a palavra de Deus diz que dele vem todo o dom perfeito. Então isto é uma coisa boa. Você pertencer à igreja de Jesus é uma honra, é um privilégio. Isso significa que você é um salvo, que você é um eleito, que você tem uma marca de Jesus, um selo na sua vida que ninguém pode tirar. Isso significa que o Espírito Santo escolheu você, fez morada na sua vida, Ele lhe selou para o dia da redenção. Isso significa que você tem vida eterna, que você jamais perecerá, que você já passou da morte para a vida. Amém? Então, é um privilégio. E a Bíblia diz que isso é bom. Estar na igreja é boa dádiva, é dom perfeito. A vontade de Deus se cumpriu nas nossas vidas. Então, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, diga assim, se você está entendendo, se você está crendo, diga assim: estar na igreja de Jesus é bom. Estar na igreja de Jesus é agradável. Diga, estar na igreja de Jesus é a perfeição de Jesus. É isso que Ele estabeleceu para mim e isso que Ele estabeleceu para você. Bom, e o que Deus espera de nós a partir
desse momento que nós somos introduzidos. Nós já vimos aqui que nós passamos por um tratamento, Deus vai falando, a palavra vai nos alinhando, vai mudando o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa personalidade, vai mudando o palavreado, vai mudando pensamentos, vai mudando sentimentos, logo vai mudando atitudes, que é a consequência do que pensamos e sentimos, vai mudando relacionamentos. Essa é uma obra que só Deus pode fazer, não pode ser algo imposto, não pode ter uma regra, agora você é da igreja, etapa número 1, etapa número 2, por quê? Porque Deus nos conhece, nós somos pessoas diferentes umas das outras, nós temos formações diferentes, nós temos etnias diferentes, idades diferentes, enfim, Deus nos chama, nos insere na sua igreja, que é o seu corpo, e Ele vai trabalhando de cada um de nós. E a verdade é que o Senhor começa a esperar algo de nós, uma vez que Ele nos plantou na sua igreja. Nós vimos aqui no módulo que o Senhor espera que nós nos transformemos de seguidores em discípulos, não é? Que a gente vá fazendo escolhas em Deus, que a gente vá eliminando da nossa vida coisas que não prestam, coisas que não servem para nós, coisas que nos prejudicam, coisas que entristecem ao Senhor, coisas que não têm parte com o reino de Deus. Então, nós vamos eliminando estas coisas e nós vamos deixando aquilo que não vale a pena. Nós vamos tendo os nossos valores invertidos, nossos valores transformados e nós nos tornamos discípulos. E são os discípulos que podem ir por todo o mundo, pregar a toda criatura. Por quê? Porque já estão talhados pelo Senhor. E eles são chamados, então, a fazer novos discípulos. Acontece que nós achamos isso maravilhoso, isso é maravilhoso, mas nós temos uma vida. Nós somos discípulos, mas nós somos discípulos que têm um marido, que têm uma esposa, que têm filhos, que têm pais, que têm irmãos, que têm um trabalho secular, que têm contas a pagar. Nós temos um corpo que às vezes adoece. Nós somos discípulos que temos sonhos, não é? Para este mundo aqui também, para a nossa vida, para a nossa família. Nós somos discípulos, mas que nós estamos envolvidos num contexto aqui, humano. Então nós temos que entender como desenvolver esse discipulado, como ir, como falar de Jesus, né? Como o nosso testemunho entra em tudo isso. E é aí que você precisa entender o que é que Deus espera de você, o que é que Deus espera de mim. Deus espera a nossa fidelidade. Deus espera o nosso compromisso. Deus espera a nossa consagração. Consagração é você separar. Consagrar é você tornar sagrado, tornar santo. E santo é alguma coisa separada. Então o Senhor espera que nós tenhamos, né, esta fidelidade, este compromisso com Deus, de também termos uma vida separada para Deus, uma vida consagrada ao Senhor. E Ele quer uma consagração, desculpa, irmãos, que eu vou falar, não meia boca, sabe? Ele quer uma consagração total a Ele. Nós cantamos uma música hoje, mas isto está na Bíblia, que diz que Deus tem ciúmes de nós. Não é ciúme humano, esse ciúme, é que Deus não divide a sua glória. Deus fez uma obra na nossa vida e Ele nos quer para Ele. Ele já nos tirou do império das trevas, Ele já nos libertou das garras de Satanás. Então o Senhor não divide mais a nossa vida. Nós somos o motivo da glória do Senhor. Nós somos para o louvor da glória de Deus. E o Senhor não quer nos dividir com mais nada, muito menos com o mundo, não é? Porque o mundo jaz no maligno. Então, o nosso proceder diário, ele tem que estar de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus. Se você está na igreja, se você é membro do corpo de Cristo, você deve pensar assim: como é que eu tenho que viver? Como é que tem que ser a minha vida? Porque aqui nós temos pessoas de várias idades, nós temos homens, nós temos mulheres, nós temos estudantes, nós temos profissionais liberais, nós temos pessoas que trabalham em comércio, nós temos empresários, enfim, nós temos todo tipo de pessoas, donas de casa. E como é que tem que ser a minha vida? O que Deus espera de mim, não é? Nós temos, amados, que nos afastar definitivamente de tudo que é profano. Nós temos que nos afastar definitivamente de tudo que é errado. Mas eu não sei o que é errado. Sabe sim, nós temos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a verdade.
E a verdade nos liberta de toda mentira, de todo erro, de todo engano. Então o Senhor espera que agora, nesse processo, né, que nós estamos nos tornando discípulos, ou já somos discípulos, ou já temos um testemunho a dar, que nós nos afastemos definitivamente de tudo que é ilícito, de tudo que é, na verdade, contra Deus. Então, nós temos que nos afastar e nós temos que romper. Diga, afastar e romper. Porque eu conheço muitos crentes que se afastam, mas não rompem. Se afastam no sentido assim, de, né, não estou mais tão junto, não estou mais tão perto, não estou nos lugares que eu estava antes, mas eu não rompo. Eu ainda fico, né, sabendo as notícias, eu ainda tenho um contato de alguma forma. De vez em quando eu dou o ar da minha presença e etc, etc. Não é isso que Deus quer. Nós temos que nos afastar e romper definitivamente com tudo aquilo que possa desviar a nossa atenção de Deus. Então pense, você, eu, nós temos que pensar, o que desviaria a nossa atenção de Deus? Nós temos que cortar isso da nossa vida, nós temos que romper definitivamente com isso. E aí, nós temos que entender um processo que acontece na mente, que Paulo explica em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você não se conforma com este século, com este mundo, quando você não se molda, no original grego é não entrar na forma, né? Quando você não entra na forma do mundo, daquilo que não está de acordo, ora, com Deus, você então passa a viver de forma a dizer publicamente, com o seu testemunho, com a sua vida, que você não está mais de acordo com o inimigo, com o diabo. E quando você diz isso para o mundo, você está dizendo sim para Deus. Quando você diz não, chega, a vida com o mundo, a vida com as coisas ilícitas, as coisas profanas, as coisas malignas, não, basta. Você está dizendo automaticamente sim para Deus. Amados, Deus é bom, Deus é o autor de toda boa dádiva. A Bíblia diz que Deus é fiel e nós temos provado da sua fidelidade. Deus é forte, Deus é o Pai da eternidade, é o Todo-Poderoso. Mas Ele não pode operar na vida de alguém que tem o seu coração dividido. É por isso que esta palavra está vindo. Porque as promessas do Senhor são tantas. Estão todas prontas, consumadas, esperando para se manifestar. Há um tempo oportuno para tudo. E as pessoas dizem, que tempo é este oportuno de se manifestar? É quando nós dizemos sim para Deus. É à medida que nós vamos dizendo não para o mundo, não para as coisas do inimigo, não para a nossa carne, e vamos dizendo sim para Deus. Porque uma pessoa que tem o seu coração dividido, ela não serve a Deus de todo o coração. O que o Senhor diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Ora, se o meu coração está dividido ainda com as coisas do mundo, com as coisas do velho homem, com as coisas da sociedade, com as coisas deste século, então eu não posso amar a Deus de todo o meu coração. Logo, eu nunca vou servir a Deus na totalidade do meu ser. Não é? Então, assim, é muito importante que a gente entenda que um coração dividido, ele não ama a Deus como deve amar, ele não serve a Deus como deve servir, ele, na verdade, é um coração que ainda não rompeu com aquilo que é profano, aquilo que é mundano, aquilo que é do inimigo. Quem está entendendo até aqui? Em 1 de João 2, 15 e 16... olha o que João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, é esta diferença e este equilíbrio que nós precisamos ter. Nós vivemos no mundo. Agora, você tem que ter esta vivência no mundo sem amar as coisas do mundo. É diferente de quando nós éramos do mundo. Nós estávamos no mundo, mas nós amávamos o mundo. Agora nós estamos do mundo, mas nós não somos do mundo. Nós fomos libertados do mundo. Nós estamos no mundo fisicamente, com seus envolvimentos aqui, humanos, terrenos, mas espiritualmente nós somos transportados para um outro mundo, que é um outro reino.
um reino espiritual, onde Jesus é rei. Então, se Jesus é rei, ele nos governa. Se Jesus é o nosso Senhor, Ele é Kyrios, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso proprietário. A Ele nós servimos, a Ele nós obedecemos, a Ele nós amamos. Ele é o Rei que reina sobre as nossas vidas. Então, eu não posso estar num reino onde eu tenho um rei que se chama Jesus, que é bom, que me tirou do mundo, um rei que me comprou, um rei que me comprou do mercado de escravos, essa é a tradução do grego, não é? Que com seu sangue me libertou do império das trevas. Quer dizer, eu não posso estar num reino cheio de dádiva, de amor, e o meu coração ainda está lá nas coisas do mundo onde eu pertencia antes de estar em Cristo Jesus. Então, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o amor do Pai manifestado, porque Deus nos ama. Ele nos amou de tal maneira que a gente estava no mundo e Ele foi nos buscar onde nós estávamos. Mas agora nós estamos aqui, e quando João fala que o amor do Pai não está nesta pessoa, o amor do Pai não pode se manifestar com tudo que esse amor tem para se manifestar quando nós estamos inteiros neste reino, quando nós somos membros do corpo de Cristo, estamos inseridos na eclésia. Porque tudo que há no mundo, olha o que há no mundo: concupiscência da carne. Você sabe o que é concupiscência? Quem sabe o que é? Concupiscência é um desejo forte, exacerbado, não é? É um desejo desenfreado. Do quê? Da carne. O que há no mundo? No mundo há desejos carnais. Ora, se são carnais, o ímpio tem também. O filho da perdição tem também. São desejos humanos. Paulo faz uma analogia, ele diz assim, olha, que estas coisas são humanas, animais e demoníacas. Então, temos que tomar cuidado, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos. Você sabe que os olhos é que primeiro vêm as coisas e depois vem aquele desejo, não é? Nós temos até aquela brincadeira que assim, você está dirigindo seu carro, você que é homem, casado, você está dirigindo seu carro, você bateu o olho na rua, você viu aquela senhora escultural, magnífica. O que você tem que fazer agora? Não pode olhar a segunda vez. Só pode olhar uma. Porque o Espírito Santo já te mostra na hora. É ou não é? Que os olhos têm o quê? Concupiscência. Eu estou falando os homens, pode inverter, as mulheres igualmente. Na praia a mesma coisa. Você está lá na sua cadeira de praia tomando sol. De repente o seu olho viu alguma coisa. Não olha a segunda vez. Por quê? Porque no mundo, o que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, e isso que não procede do Pai, mas procede do mundo. Então assim, nós estamos no mundo, nós temos uma carne, mas o Senhor nos transportou, e Ele nos dá capacidade, suficiência, para que a gente não seja mais dominado e arrastado pelas coisas do mundo. Quem entendeu? Amém? Então assim, nós temos em Deus a força para nós não sucumbirmos à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. As meninas estão todas rindo ali, porque às vezes nós olhamos aquele artista de cinema, nós olhamos, uau, que bonito. É bonito você apreciar uma beleza, né? Um bom talento, um talentoso. É bonito, elas estão pensando ali muitos talentosos. É verdade, esse talentoso, é bonito, talento. Beleza, mas quando há concupiscência, o que é concupiscência? É um desejo para algo da carne, é um desejo, não é? Que não é apenas uma apreciação, isto não procede do Pai, isto procede do mundo. Tão importante, não é? O que o mundo tem para nos oferecer? O mundo só nos oferece concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba, ilusão, né? Caminhos que às vezes parecem bons, mas diz a Bíblia, eles terminam em caminhos de morte. No versículo 17, João diz, ora,
O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, quando você diz não para o mundo, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você separa a sua carne do seu espírito, você começa a crescer espiritualmente, entendendo que você tem sim domínio sobre a sua carne. Apesar de você viver num mundo cheio de ofertas, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é? Então, hoje, por exemplo, você veio numa quinta-feira à noite para a igreja. Por que você veio? Você veio para cá, você escolheu, você optou por aprender a palavra de Deus. Você está fazendo, isto aqui é vontade de Deus. Você sabia que você está hoje fazendo a vontade de Deus? Amém? Quem aqui não jantou? Vamos fazer uma pesquisa. Ok, não jantamos. Todos nós que levantamos a mão, nós não jantamos. Ora, o nosso corpo não tem um apelo para comida no horário? A gente não sente fome? Talvez você, como eu, tenha sentido o seu estômago roncar. Eu senti o meu roncando aqui de fome, quando eu cheguei à igreja. É, Rogério? Sentiu também, né? Alguns ficam até cantando alto, por do lado não escutar. Nós temos um desejo. Agora, dá para a gente jantar mais tarde? Dá? Na quinta-feira? Dá para a gente comer aqui, ou depois tomar um shake, uma vitamina, uma coisa mais leve? Vai até fazer bem para alguns, não é? Deus é maravilhoso. Enfim, mas dá, não dá? Agora, se você não faz uma opção, né, na direção de Deus, a tua carne é que está sendo alimentada. E eu só estou falando de uma necessidade básica, que não é pecado, que é a necessidade de alimento, né? Então, assim, pense nas outras coisas. Por exemplo, se você não viesse ao culto e fosse para a sua casa, com certeza a televisão estaria ligada? Sim? Sim. Ou o computador estaria ligado? Sim. Então, é isso que o Senhor está nos mostrando. É possível nós termos a TV em casa, é possível nós termos o nosso computador, é possível nós nos inteirarmos, né, das modernidades, das notícias, trabalharmos usando, né, o nosso computador. É possível. Nós estamos num mundo onde essas são as ferramentas, é isso que nos cercam, mas nós não somos dele. Isso significa que isso tudo não pode nos dominar. Então, assim, a nossa igreja não é aquele tipo de ministério que abre às 5 horas da manhã e a gente tem culto de 1 em 1 hora e você tem que vir todos os dias e tem campanha e tem propósito, tem não sei o quê, e você não tem vida, né? Tem uma loucura na sua vida, uma escravidão. Não, nós temos um culto na quinta-feira, nós temos um culto no domingo. Nós temos uma segunda noite que é para oração. Tá claro? Então, o que é importante? Que você entenda que o Senhor lhe plantou na eclésia, que o Senhor lhe plantou no corpo dele, você é membro deste corpo, você tem que entender o que Deus quer através do corpo, usando a sua vida, porém, você tem que ser alimentado por este corpo, para quando você estiver no mundo, mas você não pertence a este mundo, você não sucumba, você não tenha na sua vida nada que seja profano, sentimentos, pensamentos, palavreados, atitudes. Você tem que ser aqui dentro e lá fora a mesma pessoa. Você está entendendo? Deus nos preserva, Deus nos guarda, Deus nos guia, Deus nos dirige a vida, Deus nos dá sabedoria para nós agirmos naquele terreno onde você sabe quem age, mas nós não pertencemos mais a ele. Você pode ir para a sua escola, você pode ir para a sua faculdade, você pode ir para a ginástica, para a academia, para o clube, você pode ir para o shopping, fazer compras, mas você tem que entender que isso tudo passa. A concupiscência que há no mundo também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, nós estamos nesse contexto todo, mas nós vamos continuar fazendo a vontade de Deus. Entenderam? Por quê? Porque você tem pessoas que estão nesses mesmos espaços físicos que você, mas eles ainda não foram libertos desse mundo. Eles ainda seguem
o príncipe da potestade do ar. Ainda espiritualmente estão mortos, fazem a vontade da carne, dos pensamentos. E isto é o que você precisa saber. Que existem pessoas muito chegadas a você, talvez até de sangue. Existem pessoas do seu meio de convívio, talvez que você trabalhe ali 8 horas por dia, junto, todos os dias, que não estão transportados para o reino de Jesus Cristo. E você tem que ter o quê? Você tem que ter consciência disso, porque estas pessoas, normalmente, elas vão fazer a vontade da carne, elas vão fazer a vontade do diabo, e elas vão ser instrumentos do inimigo para tentar você, para você ter a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida aguçadas. Vocês estão entendendo? Ou vocês não recebem nenhum convite para fazer coisas que não são legais? Recebem ou não? Recebem. Vamos beber uma cerveja? Hoje é comum na faculdade. Como é que acaba a aula? O que as pessoas falam? Toda faculdade tem um bar na esquina agora. Eu estou sendo boazinha. Todos. Às vezes é um quarteirão inteiro, cheio de boteco. Não é nada, é boteco. Para quê? Para beber. Vamos beber? Teve aula vaga. Vamos beber? Vamos fazer outras coisas? Vamos dar um rolê? Você tem todos os dias, amados, você e eu, nós temos milhares de convites do mundo. O Senhor espera que você diga não ao mundo e que você diga sim para Deus. Só você pode fazer isso. Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Mas tudo isto aqui tem consequências. Põe o próximo versículo, por favor. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no... O mundo está o quê? Morto. Em quem? No diabo. As pessoas estão mortas. As pessoas são cegas e mortas. Quem é que leva elas para onde elas vão? O diabo, o maligno. Agora você não mais. Então é isso que hoje eu venho aqui com todo amor, com todo zelo, lhe falar. Meu amado, você não pode ser do corpo de Cristo e ter ainda o seu coração dividido com coisas do mundo, coisas profanas. Você não pode ainda ser seduzido por concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Não pode. Nós não estamos mais no mundo, nós não somos mais do mundo. Olha o irmão que está ao seu lado, diga, você não está mais no mundo, você não é desse mundo. Olha aí. Você é? Amém. Tiago 4,4 diz assim, infiéis, não somos nós, hein? Mas olha o que a palavra diz aqui. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, tem que compreender, tá? Porque quem não compreende é infiel. O que eu tenho que compreender? Que quando eu tenho amizade com o mundo, e tem gente que não gosta dessa palavra, porque tem assim, aquela coisa ainda que o inimigo semeou, sabe, Jeremias, de ser bom moço. Ai, o cara é tão bom moço, tão boa moça, ele quer ser amigo de todo mundo. Amém. Você pode ser bom, você pode levar palavras boas, coisas boas, você tem que ser. Você é de Jesus, você é uma pessoa boa. Você tem um bom caráter, uma boa índole, você foi transformado, você foi regenerado. Então você é um bom moço, você é uma boa moça. Só que você precisa compreender que a amizade do mundo, e essa amizade do mundo é aquela do andar junto, do compartilhar tudo, do fazer as mesmas coisas. Porque amigo anda junto, amigo faz as coisas que o amigo faz. É ou não é? É. Então a amizade do mundo é o quê? Inimiga de Deus. Então, quando nós falamos sim para o mundo, em outras palavras, nós estamos dizendo não para Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, veja, é a Bíblia que está dizendo isso. Então, pense nos seus amigos hoje, nos seus colegas. Pense nas pessoas que estão no mundo, que são dominadas ainda pela concupiscência da carne, dos olhos, pela soberba da vida. Pense nessas pessoas. O que você, se você ama essas pessoas, se você quer bem essas pessoas, qual é a sua participação na vida delas? Qual é? Tem que fazer o quê? Você tem que apresentar Jesus para ela. Mostrar o quê? O caminho, a verdade, a vida. Quem é o caminho, a verdade, a vida? É Jesus. Ah, mas eu não sei falar desse seu testemunho. Mas eu não sei dar testemunho. Então,
Pelo menos se posicione como um filho do reino, como um membro do corpo de Cristo, como alguém que hoje é um discípulo de Jesus. E não seja amigo do mundo, amigo das coisas das quais essa pessoa é amiga. Você está compreendendo? Amém? Porque tem gente que diz assim, não, eu vou lá naquele inferno que ela vai, porque eu vou lá para falar de Jesus. Amado, não precisa ir no inferno para falar de Jesus. Jesus já fez isso, já foi ao inferno, já falou, já libertou os espíritos em cadeia. Nós não precisamos ir ao inferno para falar de Jesus. E o Senhor não quer isso. Tem gente que diz, não, eu vou lá naquele antro de perdição, lá porque eu vou lá pregar Jesus. Não, amado, Deus vai te dar muitas oportunidades de você falar de Jesus. Não precisa ir lá no antro de perdição. Até porque se é um antro de perdição, já está tudo perdido. E Deus vai pinçar de lá aqueles que são eleitos, aqueles que são escolhidos para a salvação. Você está compreendendo? Então assim, cuidado com essa conversa do inimigo de que você tem que fazer certas coisas, você tem que estar nos mesmos lugares que aquelas pessoas perdidas estão, para você dar seu testemunho. Não precisa disso. Deus me livre se eu tivesse que fazer o que eu fazia, ou ir onde eu ia no passado sem Jesus para dar meu testemunho. Não, Deus é sábio, Deus é maravilhoso. Se Ele já tirou você do império das trevas, não quer que você volte para lá de novo. Então preste atenção. Hoje, quem são as pessoas que estão à sua volta? Onde você trabalha? As pessoas são cristãs? As pessoas são do Senhor? Já estão nos caminhos do Senhor? Não são? Preste atenção, porque elas estão olhando para você. Preste atenção, porque você também está olhando para elas. E existe o quê? Existe um posicionamento. Agora, você é membro do corpo de Cristo. Dá para ser amigo do mundo? Não dá. Não dá mais, amado. Quem se converteu e ainda continua trabalhando, ou enfim, estudando com as mesmas pessoas, sabe muito bem o que eu estou falando, porque eu passei por isso. Nós nos falamos outra língua. Não dá mais, dá, Ju? Não dá. A gente fala outra língua, eles não entendem o que a gente fala e a gente não entende mais o que eles falam. É diferente. É outro clima, é outro espírito, não é? Não dá mais. Então você ficar aturando aquilo, participando daquilo que Jesus já tirou da tua vida, isso é você querer voltar, para o vômito, para a lama, que o Senhor já nos tirou. Então, sabe, seja um bom moço, uma boa moça, sim, mas cuidado para você não cair naquela cilada do inimigo de achar que você tem que estar junto com aqueles velhos companheiros, as velhas companheiras, né? Aquele pessoal que não está nem aí com o seu Jesus, que não quer ouvir você falar na verdade, que faz pouco pelas costas, tira sarro de você, né? Que não quer nada com nada sério. Então, o que você ainda está fazendo, tendo amizade com essa grupo aí? É ou não é? Verdade. Então, hoje, eu estou aqui, porque assim, eu pensei, Senhor, depois do módulo, o que o Senhor quer falar para a igreja? O Senhor disse, olha, não adianta 4 estudos, 4 grandes pregações, grande mover de Deus, para, sabe, o Espírito explicar o que Ele fez conosco, onde Ele nos introduziu, o que Ele espera de nós. Nós somos servos de Jesus. Não adianta nós hoje entendermos que temos um chamado, acharmos o nosso lugar no corpo, mas a gente ficar com o pé no mundo. Ainda com amizade com o mundo. Não é que você tem que ser mal, tratar mal as pessoas. Nós não vamos nunca ser maus, nós somos bons. Nós nunca vamos tratar mal as pessoas. Nós somos de Jesus, nós tratamos todo mundo bem. A Bíblia diz, seguir a paz com... É para seguir a paz. É para seguir a paz. Mas não é para você amar o mundo, entendeu? Amém? Então assim, temos que pensar, o que a gente precisa cortar da nossa vida? Que tipo de gente, que tipo de palavra, que tipo de lugar a gente precisa cortar da nossa vida? Próximo. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Bom, você está obedecendo de coração a palavra? Está? Amém? Então, se você está obedecendo de coração, o Senhor vai te ajudar. Eu sei que às vezes existem pessoas à nossa volta que a gente pensa, como é que eu vou cortar da minha vida? Como é que eu vou me afastar de tais pessoas? Como é que eu vou... Olha, se vocês quiserem saber como, todo mundo vai entrevistar o Bispo Rai. Porque o Bispo Rai, amados,
o que ele tinha de amigo, você está entendendo? Amigo na sociedade. O que ele tinha de, como chamava aquilo? Grupinhos e rodinhas e saídas e um monte de coisas. Que eu pensava assim, como que essa gente vai sair da nossa vida? E nós tínhamos um relacionamento por questões sociais e profissionais, enfim. Não sobrou uma pessoa. Deus fez uma obra. Eu não sei o que. Até hoje eu me pergunto, pastora Vera, o que Deus fez? Ele foi fazendo. Nós não tivemos que tratar ninguém mal, ficar mal com ninguém. Agora, nós tivemos que nos posicionar. Bispo Rai jogava futebol toda quarta-feira, numa quadra. O pessoal da empresa tinha e eles iam jogar futebol. Depois do futebol, o que eles iam fazer, bispo? Tomar cerveja. E outras coisas mais. E daí? O bispo não era nada. Ele entrava na quadra, já começava todo mundo a zoar com ele. O cara tá indo numa igreja de crente. E aí, Rai? Já tá dando seu dinheirinho lá pro pastor? Começava. Ou ele se posicionava, aí acabava o futebol. Ele continua jogando durante um tempo, se posicionando. Não dou dinheiro pro pastor. Eu sou um dizimista fiel, eu estou investindo na minha vida. Quase 30 anos se passaram. Pergunte para o bispo onde estão os outros que jogavam futebol, que ele sabe de alguns que fim levaram. E onde ele está. Depois, vai todo mundo beber, vamos tomar uma cerveja, não sei o que e tal. Não, eu vou embora. Não bebe mais. Amado, o que falo, o que deixo de falar, não importa. Importa que você tem que saber o que Jesus de fato fez na sua vida. E as pessoas falam e escarnecem, agora eu vou fundo. Porque isso é verdade, você precisa saber da verdade. As pessoas tiram sarro, brincam, escarnecem com o teu dinheiro, com o teu dízimo, com a igreja. Aí já fala logo, teu pastor também está comprando fazenda. Continua dando o teu dinheirinho lá para você ver as fazendas que ele vai ter, as cabeças de gado. Em casa tem 3 cabeças de gado que tem que sustentar. E que já é pesado. E começa. Mas essas pessoas que falam, não vai beber, e você diz, não vou tomar limonada. Não vai dar um traguinho? Não vou mascar chiclete, sei lá. Vou comer um sanduíche. Essas pessoas, você não tem noção como elas te admiram, como elas queriam estar no seu lugar, como elas gostariam de ter a firmeza que você tem, a força que você tem, o caráter que você tem, a responsabilidade que você tem, o compromisso que você tem, de brilhar como você brilha, a segurança que você tem. É verdade, amados, é verdade, porque Bispo Rai, o cara é o cara. Escarneciam, faziam piadinha, depois começaram a ver, né? Olha o testemunho. Já era bom, foi ficando melhor. E aí? Todo mundo queria estar no lugar dele agora. Mas não pode. Você está compreendendo? Então, assim, nós temos que tratar um pouquinho disso aqui, porque isso aqui é muito mais sério. Diz assim, olha, outrora escravos do pecado. Diga, no passado, eu já fui escravo do pecado. Diga, hoje eu não sou mais escravo. Hoje eu sou livre. Então não permita que alguém te faça escravo de novo. Se você é livre, o que disse o apóstolo Paulo em Gálatas 5:1? Pela liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos diga, eu sou servo da justiça. Versículo 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Olha, Paulo é tremendo. Ele sabia muito bem que ele era homem. Qual era a fraqueza, qual era a concupiscência, não é? E ele diz assim, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça
para a santificação. Quer dizer, não importa o que você fez lá atrás, como disse o pastor Fernando aqui, não importa quanto de pecado, quanto você foi escravo com o teu corpo, que você já fez, ingeriu, prostituiu, não importa. A palavra de Deus diz, olha, agora, né? Agora, oferecei os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Agora você é para a santificação. Diga, eu sou para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Você se lembra da sua vida? O que a gente colheu quando a gente estava no mundo, quando a gente era escravo da nossa própria carne, do pecado, do diabo, do mundo? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. É verdade. Porque o fim delas é morte. Estávamos todos encerrados nesta morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em... Diga, eu sou servo de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Diga glória a Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então diga, eu já sou livre. Se você é livre, para que você vai querer encrenca com o lado de lá, que é o lado da escravidão? Não tem volta, não tem volta, não tem volta, não tem volta. Ainda que te chamem, ainda que te seduzam, ainda que mostrem alguma coisa na sua frente, não tem volta. Você foi liberto da escravidão do pecado. Diga glória a Deus. Olha o irmão do seu lado e diga, não tem volta para a escravidão. Não tem. Muito bem. Glória a Deus. Eu vou dizer mais. Se essas pessoas não falam, mas você sabe, e eu estou te declarando aqui que elas te admiram, use o seu testemunho para trazê-las para um caminho bom que você está hoje. Para a verdade, para essa vida que é liberdade. Amém? A Bíblia diz assim que hoje nós podemos ver todas as coisas, mas essas coisas todas não mais nos seduzem. Você está entendendo? Nós temos acesso a tudo, igualzinho o ímpio. Nós temos acesso a qualquer coisa. Mas estas coisas não nos dominam mais. É verdade ou não é? É verdade. Então é isso que nós temos que ensinar as pessoas. Que Jesus nos dá esta força, esta autoridade, este domínio, este poder de nós subjugarmos todas as coisas que não convêm para nós. Amém? Diga, há coisas que convêm e há coisas que não convêm. Então, convém a pureza, convém a santidade, convém tudo o que é bom. Então, eu vou encerrar a mensagem, porque nós vamos orar agora. Tá bem? Eu quero orar com a igreja, para que você se posicione em relação às pessoas que estão à sua volta. Porque tem gente que gosta muito de acusar os outros. Você está errado, você está errado. Você sabe por que os crentes não são bem vistos no nosso país? Porque durante muitas décadas, os crentes só acusavam os outros. Você vai para o inferno. Batiam na porta para falar isso. Jesus vai voltar, você vai ficar. Você vai para o inferno. Olha, faziam isso gratuitamente. Então, nós não podemos ter isso, amados. Já imaginaram se fizessem isso conosco? Jesus é amor. Então, nós não somos acusadores. O acusador se chama Satanás. Diabo, né? Então assim, nós não estamos para acusar as pessoas, nós estamos para levar Jesus às pessoas. Só que uma vez, Jesus disse assim para os discípulos, vocês vão entrar nas aldeias, vocês vão falar, vão pregar. Olha, se eles ouvirem vocês, ótimo. Se eles não ouvirem, não quiserem, o que vocês vão fazer? O que Jesus mandou fazer? Chacoalhe o pó, a roupa, né? Vai embora. Vai para outro lugar, vai ter alguém que vai te ouvir. Então você que tem, talvez, falado, alguém não está te ouvindo, tá bom, pode ser que não seja a hora do poder de Deus se manifestar para a salvação, mas está na hora de você sacudir um pouco a poeira e falar para outra pessoa, e falar em outro lugar, em outra casa, em outro ambiente, e mostrar a que você veio.
Você está entendendo? Eu gostaria muito, muito mesmo, que os servos de Jesus que aqui congregam tivessem uma postura amorosa, mas uma postura firme no trabalho, na escola. Eu não tenho tempo, que acabou o culto, já passei da hora, não dá para contar. Mas uma coisa que impressionou o Bispo Rai, quando ele me conheceu, é que a firmeza que eu tinha na palavra e na obra de Deus e no que eu acreditava, e eu não trocava minha hora de estudo, minha hora de oração, por nada, nem por um grande amor. E ele soube disso logo que ele me conheceu. E isso, ele me revelou depois, o fascinava. Ele dizia, eu preciso conhecer esses amigos dela. Ele não falava para mim, entendeu, meninas? Ele não dava o braço a torcer. Ele não dizia isso, mas ele ia para casa, ele conversava comigo, e e tchau, estou indo embora. Mas eu tenho culto, vou embora, até logo. Mas como? E eu? Quer ir junto? Não quer? Tchau. Quem tem coragem hoje de fazer isso? Bispo, se arriscou muito, você podia perder o marido. Ora, Deus é soberano. Eu não arrisquei nada. Em Deus você não corre riscos nenhum. Quando você se posiciona, a honra de Deus está na sua vida. E se ele não quisesse, se fosse para perder, com certeza Deus teria o marido certo para mim, mas era ele. Então ele um dia disse assim, mas essa sua firmeza, essa sua certeza, essa sua relação com Deus, eu preciso conhecer isso. Entenderam? Estou dando dica aqui para todo mundo. Eu preciso conhecer isso. Ora, o Espírito Santo despertou aquele desejo pela minha firmeza, pela minha postura. Quer saber? É assim. Deus é assim, 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 assim. Bom, mas eu sou católico. Eu levo minha mãe na missa. Eu, às vezes, até leio aquele jornalzinho lá pro padre. Você quer saber a verdade? Então vem aqui que eu vou te contar a história dos padres. Você quer saber a história da Igreja Romana? Vem aqui que eu vou te contar a história da Igreja Romana. Amados, essa foi a minha relação com aquele que hoje é meu marido, pai dos meus filhos e bispo da sua igreja. É assim e ponto. Agora, tudo isso muito amorosamente, agradavelmente, porque eu não sou boba também, né? Tudo isso, né? Arrumadinha, cheirosa, perfumada, sem bafo, tudo nos trinques. Agora, eu tenho uma postura, eu tenho um posicionamento. E hoje, eu estou aqui para falar, são 33 anos depois, eu estou aqui para lhe falar que eu não vejo esse posicionamento na Igreja de Jesus Cristo. Eu vejo pessoas muito levianas, pessoas dizem, eu tinha o culto, mas tá bom, hoje eu vou lá com você então, lá na locadora, pegar o filme, não fez nada, não pegou o filme, não assistiu filme nenhum, não fez coisa nenhuma, e não veio para o culto. Imagina se eu faria uma coisa dessas. Agora, essa é a diferença porque eu cheguei onde eu cheguei. Eu queria entusiasmar você, encorajar você, para que você amasse Jesus de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento, que você não abrisse mão de Jesus por ninguém, por coisa nenhuma, nem pela pessoa que você mais ama nesta terra. Jesus vem primeiro. Jesus vem antes. Amém. Jesus vem primeiro. E o evangelho de Jesus não é um evangelho de conveniência. Não, você vem aqui, mas também você pode ir lá, e também você pode fazer média lá. E não, Jesus nunca fez média com ninguém. Não, ele disse, sim, sim. Não, não. O que diz do passar vem do... Vocês lembram da história do muro, não é? Da tirinha que rendeu aqui, não é? Tinha o homem lá em cima do muro, e de um lado do muro ficava o anjo. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. No outro dia o anjo, vem para cá. E o cara em cima do muro. E do outro lado o diabo parado olhando para ele. Um dia ele olhou para o diabo e disse, ué, você não fala nada para mim? Ele só me chama para ir para lá, você não fala nada. Ficou aqui no muro, você fica aí me olhando. Ele disse, lógico que eu não vou falar, o muro é meu. Tem muita gente em cima do muro. Puseram a tirinha lá. Quem quiser a tirinha, depois pede aí por e-mail, a gente manda a tirinha para todo mundo, né? Tem
Tem gente que está, sabe, em cima do muro. É aquele crente ecumênico. Não, bispo, eu sou muito ecumênico, sabe? É que no meu grupo de estudo tem um espírita, um católico, um macumbeiro, um muçulmano, tem lá um guru, tem um monte de coisa. Eu não quero arrumar encrenca. Amado, ser de Jesus, já arrumamos encrenca. Porque Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada, guerra, no sentido de o certo e o errado, o que é, o que não é, a verdade da mentira. Então assim, nós não vamos, lógico, tratar mal as pessoas, mas nós temos que deixar claro quem é o nosso Deus, em quem nós cremos, quem nós servimos, quem nós seguimos, de quem nós somos discípulos. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Fique de pé no seu lugar, estamos encerrando o nosso culto. Eu quero orar, como eu disse, para que você tenha força, porque a capacidade, a autoridade e poder de Jesus já estão na sua vida, para você falar de Jesus. Amanhã tem um amigo seu, daquele que fica fazendo média, senta com ele. Já que você almoça com ele, joga conversa fora, ou vai, sei lá, não vou falar no botequim, que você não é de botequim, mas você vai comer um lanche, tomar um café. Olha para aquela pessoa e diz, vem cá, eu preciso te falar alguma coisa mais séria. Eu preciso te falar quem é o Deus que está na minha vida, que eu creio, e eu estou aqui assumindo uma postura. Olha, eu não vou perder meu horário de almoço jogando conversa fora. Entendeu? Faça isso. A honra de Deus estará na sua vida. Se posicione. Você não tem aquele amigo que dá aquelas tragadas, ainda abafa tudo na tua cara? Quando é que você vai dizer basta para isso? Não tem aquela pessoa que bebe, passa das contas, dos limites, e depois não segura nem o copo e ainda joga cerveja na sua calça? Chega, amado, você não é para estar nisso. Vocês estão entendendo? Aquela churrascada, que rola as piadas, e começa aquela balbúrdia. Não é para você. Não é para você. O Senhor já te libertou do império das trevas. Ele te fez servo. Ele te fez discípulo dele. E ele chama alguns, quando estão ali, muito firmes, ele diz, não vou te chamar mais de servo, vou te chamar de amigo. Porque para você eu me revelo de outra forma. Quero orar por você. Amanhã é um grande dia, uma sexta-feira gloriosa, para você se posicionar. Senhor Jesus Cristo, nós estamos encerrando a nossa reunião, o nosso culto. E nós te agradecemos, Pai, por podermos falar desta palavra com ousadia, intrepidez, autoridade, poder. Está na hora, Jesus, de verdadeiramente os teus filhos serem o povo santo que está na Bíblia, o povo eleito, escolhido, o povo consagrado, o povo fiel. Jesus, esses lugares chamados igrejas, cheios de gente, Senhor, multidões que não sabem o que estão fazendo, quem são, para onde vão, que não têm testemunho de vida, Senhor, que estão correndo atrás de dinheiro, de riqueza, sei lá do que. Jesus, nós estamos aqui, Pai, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. A nossa vida tem mais valor, muito mais significado, Jesus, porque nós somos cidadãos dos céus, estamos aqui de passagem a uma peregrinação. Estamos sim, Pai, inseridos num contexto social, cultural, econômico, é verdade, Pai. Mas eu te peço sabedoria a todos que aqui estão, Senhor. Aos jovens, adolescentes, aos homens da igreja, às mulheres, aos pais de família, aos maridos, às famílias aqui representadas, aos senhores, às senhoras. Jesus, ensina-nos a todos, Pai, a termos uma postura diante da sociedade que mostre, Jesus, não que somos um povo alienado, um povo louco. Não, Jesus, que somos um povo sábio, um povo temente a Deus, um povo consagrado, um povo forte, um povo unido, um povo que tem a tua manifestação quando nós precisamos, Senhor, a tua provisão, o teu socorro. Temos a tua honra em nossa vida, Jesus, porque nós temos te honrado. Leva-nos na tua paz, na tua segurança, Jesus. Que a sexta-feira seja um dia em perfeita vitória, Senhor. Que esta sexta-feira seja um dia, Senhor,
em que o Teu Espírito nos alertará, nos mostrará pessoas, coisas, situações, em especial o sábado, o domingo, dias de grande apelo para saídas, para os encontros. Jesus, livra-nos, preserva-nos, Pai. Envia anjos ao nosso lado, nos guardando os pés de revalarem-se. Tira, Senhor, o laço do passarinheiro, desfaz os laços, Jesus. Mas eu sei que muito mais do que isso, Pai, Tu esperas de nós uma postura santa, consagrada, longe de tudo que é profano, Senhor, de toda mentira do mundo, da concupiscência. Jesus, nós somos santos e irrepreensíveis e queremos ter um testemunho, Senhor, que mostre Jesus em nossa vida, Pai. Não um Jesus deficiente, um Jesus glorioso, um Jesus poderoso, Pai. Que assim seja em Teu nome, para a Tua glória. Amém. Amém, diga amém. Bispo Rai vai dar a bênção final. Aleluia, estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos, até domingo. Diga quem está ao seu lado: você é um membro do corpo de Cristo. Excelente sexta-feira para todos, até domingo. Aleluia, vamos declarar que nós somos livres de toda maldição, somos livres do mundo. Glória a Deus. Estamos no reino de Cristo. Você Ele habita em precisa. nós. Quem precisa sair, pode sair. Cheio de graça e verdade, o Verbo habitou entre nós, com toda a autoridade, hoje Cristo vive em nós. E para sempre É o seu favor, imutável é o seu amor. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Levante as mãos aos céus e comece a glorificar, comece
Comece a declarar: eu já sou livre, porque há mais de 2000 anos o meu Deus, Jesus Cristo, deu sua vida em meu favor. Ele me comprou com seu sangue, Ele nos tirou do mundo, nos transportou para o reino de luz. Por isso nós somos em todas as coisas mais que vencedores. O diabo não pode nos tocar. O Senhor nos comprou, Ele deu o seu sangue para que eu e você fôssemos livres de toda maldição, de toda acusação. Por isso nós somos, diga: eu sou livre. Hey! Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, somos livres. Boa noite a todos, até domingo. Boa noite, internautas, até domingo.